O convido para fazer uso da palavra, o senador Randolfo não está, o senador Zé Pimentel, como orador inscrito. Líder do governo aqui no Congresso Nacional e meu colega de bancada. Com a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo regimental de 20 minutos, senador. Senhor presidente dessa sessão, senador Jorge Viana, nosso parceiro de partido de bancada, eu quero começar saudando a sessão solene realizada pelo Congresso Nacional nessa manhã, em que comemorou os 40 anos da nossa Embrapa, na pessoa da nossa senadora Ana Amélia, que foi a autora da sessão solene, subscrito por uma série de outros parlamentares. Senhor presidente, aqui eu registro a importância da Embrapa na economia brasileira, particularmente na agropecuária, no agronegócio, deixando claro o papel dessa instituição na região mais pobre e mais sofrida do Brasil, que é a região Nordeste, em especial o meu estado, o estado do Ceará. Por isso, senhor presidente, eu quero dar como lido o pronunciamento sobre a Embrapa, que havia preparado para fazer na parte da manhã, mas em face de uma agenda não foi possível registrá-lo naquele momento. E aproveito para dizer que nos últimos 10 anos o Brasil vem implantando um modelo de desenvolvimento centrado no crescimento econômico, com geração de empregos, inclusão social e distribuição de renda. E a nossa Embrapa é uma forte parceira nesse projeto. Apesar de todos os desafios e incertezas que o Brasil enfrentou no ano 2012, principalmente aqueles vinculados ao cenário econômico internacional, conquistamos bons resultados com as políticas ousadas e ações dirigidas que ajudaram a preservar a nossa economia, os salários, o emprego de milhões de brasileiros. O ritmo de crescimento do nosso PIB em 2012 ficou bem aquém do que nós desejávamos, seja a presidenta Dilma e toda a sociedade brasileira. Mas é verdade também que, com todos os esforços que nós fizemos, pudemos ter geração de emprego, com distribuição de renda e crescimento econômico. Se nós observarmos, em 2012, o Brasil gerou mais de 1.300.000 empregos, empregos de verdade, com carteira assinada, a mais do que nós tínhamos em dezembro de 2011. E, ao mesmo tempo, assistimos um crescimento econômico e uma distribuição de renda com a valorização do salário mínimo e com o reajuste com ganhos reais na política salarial do ano 2012. Se nós analisarmos os números apresentados pelo DIEESE, mais de 95% de toda a população brasileira que tem dissídio coletivo teve não só a inflação, mas também ganhos reais no ano 2012. E isso permitiu uma política que intensificasse a geração de emprego, a formalização dos nossos empregos. Se nós observarmos essa política, permitiu que em março de 2013, 3 meses após o ano de 2012, nós geramos, nesse março de 2013, mais de 123.000 empregos formais seletistas, sem levar em consideração os empregos da administração direta. E esse processo permitiu ao Brasil, nos anos da gestão da presidenta Dilma, em 2011, 2012 e até março de 2013, a geração de mais 3.886.515 empregos com carteira assinada, a mais do que nós tínhamos em dezembro de 2010. E, ao mesmo tempo, temos assistido um conjunto de economias consolidadas, a exemplo da Espanha, de Portugal, de uma série de outros países, uma política de diminuição e da falta de emprego, especialmente para a juventude. Enquanto isso, no Brasil, com as políticas desenvolvidas pela nossa presidenta, pelo nosso ex-presidente Lula, nós temos assistido à formalização de mais de 18 milhões de empregos a partir de 2003, sob o saldo que nós tínhamos ali em 2002. É verdade
que ainda temos muito por fazer, particularmente por conta da criação da chamada nova classe média, que já são mais de 40 milhões de brasileiros e brasileiras que ascenderam na pirâmide social, fruto do aumento da sua renda, da distribuição de renda e tendo a micro e a pequena empresa como principal fator de crescimento econômico, da construção do mercado nacional de massas e, particularmente, da formulação dessa nova classe média. Se nós observarmos de 2007 para cá, a grande demanda dessa nova classe média, que passava por bens duráveis, a aquisição de veículos, a aquisição da chamada linha branca, a aquisição de imóveis, basicamente está sendo atendida pela Minha Casa Minha Vida, na parte habitacional, as políticas de incentivo para a indústria automobilística no Brasil e, particularmente, com a isenção de impostos do IPI, entre outros tributos que foram feitos nesse período. Isso permitiu que essa demanda crescente da nova classe média fosse atendida. Mas com esse atendimento surgem novas demandas. E entre essas demandas, a questão da mobilidade urbana, particularmente nas médias e grandes cidades. E essa questão da mobilidade urbana é o grande desafio que nós temos nesse momento, que precisamos enfrentá-lo, ao invés de fugir desses problemas. E esperamos que os prefeitos que tomaram posse nesse janeiro de 2013, particularmente das médias e grandes cidades, possam ter toda uma agenda voltada para essa questão da mobilidade urbana, para que possamos dar resposta e atender os desafios que ali estão postos para toda a sociedade brasileira. Mas precisamos continuar gerando emprego, com crescimento econômico e distribuição de renda. E nesse momento em que o Brasil vive o pleno emprego, temos também um conjunto de homens e mulheres que procuram o trabalho, procuram emprego e não conseguem porque não têm qualificação. E é para isso que a presidenta Dilma lançou o Pronatec, esse programa de formação de mão de obra, que na sua fase primeira envolvia os Institutos Federais de Educação e mais o Sistema S, com uma grande colaboração nesse setor. E agora nós terminamos de aprovar na comissão mista da medida provisória 593, toda uma mudança para o Pronatec, para que possamos ter também os outros setores da iniciativa privada nesse grande programa da presidenta Dilma, que é a formação de mão de obra, para que todos possam ter oportunidade e, consequentemente, ter uma forte saída do chamado Bolsa Família, que todos nós queremos que no dia de amanhã as famílias brasileiras não necessitem mais de assistência e cada uma possa ter o sustento da sua família, a sua dignidade, a partir do seu suor, do seu trabalho e das suas condições de produção que todos nós temos. Por isso, o programa Pronatec precisava de ajustes e o Congresso Nacional, na comissão mista da medida provisória 593, já fez essas adequações e esperamos que a Câmara e o Senado Federal aprove essas mudanças para que efetivamente nós possamos cada vez mais formar mão de obra. Mas não podemos esquecer também o papel do programa Brasil Maior, que trouxe um conjunto de medidas reduzindo a carga tributária, particularmente desonerando a folha de pagamento para as contribuições patronais para o INSS. Nesse item, é bom registrar que essas políticas iniciaram com as micro e pequenas empresas a partir do Simples Nacional, a Lei Complementar 123 de 2006, que entrou em vigor em 2007. Ali, senhoras senadoras, senhores senadores, nós tínhamos apenas 1.337.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil no final de 2006 e agora, em março de 2013, estamos chegando a mais de 7.300.000 micro e pequenas empresas formais, fruto dessa política da redução da carga tributária, para formalizar e, ao mesmo tempo, permitir
que os estados e os municípios aumentassem as suas arrecadações, seja o ISS, que é o imposto municipal, e o ICMS, que é o principal imposto estadual. Tanto os municípios como os estados tiveram ganho real nas suas arrecadações com as micro e pequenas empresas. E ganhou também o governo federal e toda a sociedade brasileira, porque 60,2% de todos os trabalhadores com carteira assinada no Brasil, nesse 2013, trabalham nas micro e pequenas empresas. Essa política correta, ela está sendo estendida para as médias e grandes empresas, as empresas que têm a carga tributária através do lucro presumido ou do chamado lucro real. Para essas empresas, desde 2011, o governo federal começou com uma política de redução da carga tributária com olhar voltado principalmente para aquelas que mais empregam, para aquelas que mais geram emprego. E essas empresas estão tendo a substituição da contribuição patronal para a Previdência Social, que era sobre a folha, e passando para o faturamento, para que nós possamos dar competitividade àquelas empresas que geram emprego, que priorizam a mão de obra e distribuem grande parte dos seus resultados para com seus trabalhadores. E é por isso que esta política está sendo intensificada em vários outros instrumentos legais, a exemplo da medida provisória 601, que trata da prorrogação do Reintegra até dezembro de 2013, que implica na redução da carga tributária do IPI e de outros tributos e, além disso, fortalece a desoneração da folha de pagamento. É bom lembrar também que essas medidas de fortalecimento do mercado nacional para enfrentar as dificuldades existentes das economias consolidadas, particularmente no mercado comum europeu, vem somado também com a série de medidas de estímulo à comercialização, de estímulo à exportação e de redução dos custos que hoje alcançam toda a indústria de transformação brasileira. E os primeiros resultados já são vistos, se nós observarmos, nos anos de 2011 e 2012. A indústria de transformação do Brasil basicamente não gerou novos empregos, mas nesse 2013 já temos assistido à geração de empregos na nossa indústria de transformação, numa demonstração clara de que essas medidas tomadas pelo governo federal vão no rumo certo, que é exatamente o fortalecimento da nossa indústria, das médias e grandes empresas de transformação, para que elas voltem também a gerar emprego, somando com as micro e pequenas empresas. É bom registrar de que foi protocolado na semana passada, também no Congresso Nacional, o novo projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E esse projeto de lei, a exemplo do Plano Plurianual de 2011 a 2015, trazem um conjunto de medidas. A primeira delas é a continuidade da política de ganho real para o nosso salário mínimo, chegando a R$ 719,48. Evidentemente que aqui ainda será acrescido com o desempenho da economia de abril a dezembro, como acontece todo ano. A exemplo de 2012, quando o salário mínimo foi para R$ 678. Essa política de ganho real ao salário mínimo permite também atender os aposentados e pensionistas, agenda essa que o nosso senador Paulo Paim, ao lado de outros senadores, tem feito um conjunto de ações para continuar a sua valorização e a sua recuperação. Neste item, nós temos mais de 20 milhões de homens e mulheres aposentados e pensionistas que recebem o piso nacional da Previdência Social, que é exatamente o salário mínimo. E esta política de valorização do salário mínimo é também um instrumento de distribuição de renda, particularmente para as regiões mais pobres do Brasil, a exemplo da região Norte e Nordeste, em que necessita de um olhar diferenciado para diminuir as suas desigualdades. É bom lembrar também de que
o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2014 traz uma previsão de crescimento econômico de, no mínimo, 4,5%. E nós sabemos que sem crescimento econômico não tem política de valorização salarial que se sustente. Por isso, precisamos apostar, trabalhar e se dedicar para que a nossa economia volte a crescer em patamares acima de 3%. E nesse 2013, todos os indicadores demonstram de que o Brasil crescerá acima de 3%. Apesar de alguns pessimistas que procuram vender dificuldades para ver se colhem algumas facilidades. Mas o povo brasileiro os conhece e sabe que com trabalho, com dedicação, a nossa economia voltará a crescer em patamares acima de 3%, para que nós possamos manter o pleno emprego e, acima de tudo, gerar, nesse 2013, no mínimo, mais 1.700.000 empregos formais sobre o saldo que nós tínhamos em 2012, que é o planejamento feito pelo governo federal e é o planejamento elaborado pelas centrais sindicais e pelas confederações dos empregadores nesse país. Portanto, senhor presidente, nós que passamos e a sociedade que tem passado por uma série de crises econômicas, particularmente a partir de 2008, começa a assistir a alguns cenários que permitem o nosso desenvolvimento, seja nos chamados os BRICS, os países que integram esse bloco, seja algumas economias consolidadas, a exemplo da economia norte-americana. E este esforço todo no Brasil é expressado exatamente pela vontade que tem os vários setores da sociedade, o apoio do Congresso Nacional para resolver uma série de embaraços e de entraves na infraestrutura que o Brasil assistiu, e parte deles ainda existem, a exemplo dos portos. Nós estamos com a medida provisória 595 na agenda do Congresso Nacional, que tem como objetivo destravar exatamente um dos setores fundamentais para a redução do transporte da nossa produção pelo sistema marítimo. Aquela medida provisória tinha uma série de desafios. O primeiro deles era assegurar aos trabalhadores a certeza de que não perderiam os seus direitos e que teriam a consolidação desses direitos da Convenção Internacional do Trabalho e, ao mesmo tempo, a segurança de que esses portos passariam a ter mais investimento e mais crescimento e mais geração de trabalhos. Fizemos um conjunto de reuniões com as 6 centrais sindicais, chegamos a bom termo no que diz respeito aos trabalhadores. Agora, estamos terminando de ajustar a relação com alguns governos estaduais que têm a gestão dos seus portos para que garanta a descentralização e essa parceria saudável entre o governo federal e os governos municipais. E esperamos, nesta semana, concluir a votação desta medida provisória que trata dos portos, porque ela é decisiva para a redução do chamado custo Brasil. Para ter uma ideia, o Nordeste que vive uma grande seca, mas graças a Deus que nos últimos 15 dias já começou a chover. E ali nós precisávamos e precisamos de muito milho para alimentar os nossos animais. E o preço do frete de uma tonelada de milho por terra estava saindo na casa de R$ 340, enquanto a mesma tonelada por navio sai a R$ 60, demonstrando a redução do custo que nós temos quando esse transporte é feito pela via marítima, por conta da diminuição dos custos e, particularmente, com a certeza das cargas que tem nesse segmento. Por isso, nós estamos nesse programa da Lei de Diretriz Orçamentária para 2014, juntamente com o Plano Plurianual, garantindo os investimentos do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, das parcerias com os governos estaduais e municipais e com essa política de redução da carga tributária. Por isso, senhor presidente, eu entendo que esta forma da condução da nossa política econômica, social
e geração de emprego é a melhor política para a realidade brasileira. Tanto é verdade que vários outros países estão vindo ao Brasil analisar o que este país, que até ontem era símbolo de dificuldade, de descrédito internacional, passa a fazer diferente e, acima de tudo, o seu povo tem uma dedicação para o trabalho. E o presidente Lula e a presidente Dilma sempre registram de que a única coisa que eles fizeram foi acreditar no seu povo, acreditar nos seus trabalhadores, acreditar nos seus empreendedores e, ao mesmo tempo, deixar claro de que o crescimento econômico do Brasil passa por uma política de distribuição de renda e de fortalecimento do mercado nacional, ao contrário de outros que entendiam que era preferível gerar desemprego, reduzir os investimentos públicos e privados e, com isso, tentar combater a grave crise econômica que iniciou em 2008 e que ainda se arrasta por alguns países. O Brasil, ao contrário disso, resolveu traçar um outro caminho. Caminho esse em que o presidente Lula chamou toda a sociedade brasileira e a presidenta Dilma dá continuidade. Por isso, quero aqui parabenizar todos os congressistas em que têm ajudado na aprovação do Plano Brasil Maior e das várias políticas da presidenta Dilma, seja no Senado Federal, seja na Câmara Federal. Senador Paulo Paim, por gentileza. Senador Pimentel, eu vinha vindo aqui para o Congresso e ouvi a Vossa Excelência com esse belíssimo pronunciamento do carro. E digo, eu vou chegar em tempo, porque quero fazer uma parte para destacar principalmente, eu concordo na íntegra com o seu pronunciamento, mas quero destacar a política do salário mínimo. Vossa Excelência, na época, era ministro da Previdência, foi fundamental para construir o entendimento. Havia aqueles que diziam que nós íamos quebrar o país, e Vossa Excelência, o presidente Lula, foi muito firme naquele diálogo com as centrais sindicais, dizendo que era possível, sim, e a Previdência resistiria a um salário mínimo mais PIB. E hoje, pela projeção para 2014, o salário mínimo deve estar em torno de 365 dólares. Olha, é até um número simbólico, porque quando o presidente Lula assume, o salário mínimo estava em torno de 60 dólares. E não é só o valor em dólares, mas sim o poder de compra. Mais do que dobrou o valor do poder de compra do assalariado brasileiro. E Vossa Excelência está correto, eu quero mais uma vez cumprimentar a Vossa Excelência, quando fala dos aposentados. Vossa Excelência sabe, eu sei que Vossa Excelência respeita o meu ponto de vista, como eu sei, se Vossa Excelência pudesse, já tinha feito muito mais, dentro das limitações, mas 20 milhões de aposentados e pensionistas são beneficiados, e não, isso é inegável, com o crescimento da inflação mais PIB do salário mínimo. Os outros 8 milhões nós temos discutindo e tentando construir uma política ainda. Mas eu quero aqui falar do salário mínimo, cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre foi parceiro nesse debate, desde o início, pai, o salário mínimo dá. O outro lado vamos ter que ver mais na frente, mas o salário mínimo tenho certeza que dá para chegarmos lá. Então eu quero, de público, dizer ao povo brasileiro que Vossa Excelência foi fundamental para termos o salário mínimo hoje, que ninguém discute mais, ninguém questiona. Porque o Brasil, a partir do governo Lula, Dilma e Vossa Excelência, na época da Previdência, ajustou, acertou com as centrais sindicais e com todos os parlamentares comprometidos que aquela política era uma política permanente. E me lembro da projeção, se ficarmos até 2023, 2025, podemos chegar no salário mínimo próximo a $1.000, que é um salário mínimo de primeiro mundo. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, eu quero incorporar na globalidade o seu à parte e dizer de que essa política ela é construída por toda a sociedade brasileira. Hoje, as centrais sindicais, o setor empregador tem clareza de que a política de valorização do salário mínimo foi que permitiu a criação do mercado de massas no Brasil e, ao lado da micro e a pequena empresa, a ascensão da chamada nova classe média. Mas nós precisamos, senador Paim, criar uma saída para os 8 milhões de aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo. Para os trabalhadores que estão na ativa, nós construímos 2 instrumentos que estão permitindo a recuperação do poder de compra.
Todos eles recebem a inflação e, ao lado disso, tem o ganho real anual fixado na database de cada categoria. E esse ganho real, ele é basicamente para quem tem renda, para quem tem salário acima do mínimo. Como distribuir isso para aqueles que ontem também contribuíram com a riqueza nacional? E a segunda questão é a participação nos lucros, que cada vez mais eles participam da produtividade da sua empresa, do lucro no final do ano. E, recentemente, o Congresso Nacional aprovou uma lei que trata da isenção do imposto de renda sobre a participação nos lucros de até R$6 mil. Portanto, esses dois instrumentos que nós construímos para os trabalhadores da ativa, para que eles possam ter ganho real e o aumento da sua renda mensal e anual, que é o ganho real somado com a participação nos lucros. Como fazer para que os aposentados e pensionistas também possam receber esses benefícios, melhorando a sua renda, melhorando os seus recursos para dar conta dos novos desafios, das novas demandas que surgem na terceira idade. Por isso, quero ficar ao lado de Vossa Excelência, meu companheiro de partido, para que a gente possa construir esse ambiente saudável e positivo que a economia brasileira suporta. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, senador José Pimentel, líder do governo no Congresso, ex-ministro e colega que orgulha a nossa bancada, por trazer números tão consistentes relativos à vida financeira, os avanços sociais do nosso país e fazendo um discurso com tanta competência na defesa do nosso governo e da classe trabalhadora do nosso país. Eu convido